Graça e paz, igreja linda. Deus é bom? Não, essa não é a resposta. Deus é bom? E em todo tempo? O Paulinho está aprendendo ainda. Vamos falar só para o Paulinho aprender agora. Vamos lá. Deus é bom? E em todo tempo? E o diabo? Mentiroso. Sempre mentiroso. A Bíblia diz que a velha serpente vai ser o nosso último adversário. Adversário do Cordeiro. E será destronado em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que você, antes da gente começar a meditar na palavra, que você pegasse sua Bíblia, por gentileza, lá na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, capítulo 10. Qual é o texto, preciosos? Vocês podem me ajudar? Eu tenho uma memória, minha memória é igual daquela Dolly. Vocês se lembram a busca do Nemo? Né? Ontem eu descobri que não só eu só que sofro disso, pastor. Eu fiquei tão feliz, você nem imagina. Sim, Senhor, graças a Deus eu me identifiquei em espécie, em gênero. O pastor também estava esquecendo o que ele tinha acabado de falar. Assim, eu pensei que era só comigo que acontecia isso. Mas Deus é bom. E o diabo? Sempre. Deus é bom, igreja linda? Porque o diabo vai tentar te fazer esquecer isso em alguns momentos. E você precisa que Deus é bom não é só no dia do pagamento. Deus é bom não só quando você está com saúde. Deus é bom não só quando você tem gasolina no seu carro. Deus é bom não só quando as coisas à sua volta estão cooperando para você. Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. E o diabo sempre foi e sempre será um mentiroso. Deus é bom, igreja linda? É isso aí. Então pega comigo, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. É uma oração que nós vamos fazer. É importante isso. Nós somos seres tripartites. Nós somos, segundo Tessalonicenses 5:23, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma que vive num corpo. Então, algumas vezes nós chegamos aqui fisicamente. Paulo fala de arrebatamento, que diz, olha, conheço um homem sem espírito, não sei, se no corpo eu não sei, Deus o sabe. Então, algumas vezes a gente chega aqui, a gente não sabe. Talvez você chegue aqui, mas o teu emocional esteja em outro lugar, a tua preocupação, tua alma esteja em outro lugar. Às vezes você está aqui fisicamente, mas espiritualmente. E nós acabamos de cantar aqui, começamos adorando o Senhor, dizendo que Deus, Ele não está à procura de adoração, mas de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus só comunica verdades a nós no espírito, irmãos. A Bíblia diz que se o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, é Ele que nos convence que nós nos tornamos nova criatura. Então é nesse espírito ressuscitado que Deus fala conosco. Lá Paulo diz assim, olha, lá no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda altivez, toda a nossa pretensão de conhecimento, toda a nossa vã teologia, toda a nossa vã experiência, que toda altivez que tem a pretensão de se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o vosso pensamento à obediência de Cristo. Por que muitas vezes a gente está num lugar, a palavra vem e a gente não recebe? Porque nós nos esquecemos que o nosso pensamento precisa ser trazido cativo. Sim, porque eu tenho uma alma rebelde, irmãos. Eu tenho uma alma que foi treinada para pecar. Quem se converteu, quem nasceu de novo em mim foi meu espírito. Minha alma foi doutrinada para pecar. Ensinada, educada para pecar. E eu tenho hoje que reeducá-la, e não é um processo fácil. Então eu trago cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Deus é bom? Sim, Ele é. Ontem, quando nós tivemos a ministração da palavra, lá com o pastor Evander, enquanto ele pregava, ele abriu uma janela lá, a janela da revelação. E eu creio que quando um pregador, quando um profeta está falando, e ele não fala dele mesmo, então abre uma janela sobre a cabeça dele, uma nuvem de Deus vem sobre ele. E essa nuvem não é privilégio só dele, porque nesse momento a revelação vem para todos. Muita gente pensa que unção só precisa ter quem prega. Não, eu preciso de unção para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Posso ouvir um amém, lindos? Então precisa tanto haver unção de quem fala, quanto unção daquele que ouve. Eu gostaria, então, que você fosse comigo no livro de Gênesis. Na década de 40, um dos primeiros
filmes a receber som, ele se chamava, o título dele era Os Camelos Estão Chegando. E ontem eu fiquei com esse título na cabeça, e como Deus é um Deus que estabelece o fim antes de dar início ao princípio, então ele começou me dando uma palavra ontem, que começou pelo título, e hoje à tarde, eu confesso aos irmãos que esse sermão é um sermão que eu recebi no joelho. Quantos podem glorificar Deus aqui? Gênesis capítulo 24. Quando se encontrar, digam graças a Deus. Vamos tentar fazer uma jornada na Bíblia Sagrada. É muito bom que você tenha a sua Bíblia aí com você. Bom, a gente precisa entender o contexto, para não usar o texto a pretexto. Então, esse é um contexto profético, é um contexto de uma revelação, de ensino geral, de uma dispensação que está acontecendo aqui. Há coisas na Bíblia Sagrada que nós precisamos compreender, que são tão lindas. A Bíblia declara que aquilo que acontece no Primeiro Testamento são sombras das coisas que haviam de vir. Então, o que é sombra? Ontem eu conversava com o pastor Evander, que Esther e eu trabalhamos uma época na Igreja Metodista de Assis Chateaubriand. Fica lá na fronteira de São Paulo com o Paraná. E a cidade de Assis, não sei quantos aqui conhecem. Quantos conhecem a cidade de Assis? Ninguém, né? Poucos, ou ninguém. A Esther conhece. Ela, logo do lado dela, pastor, tem a cidade de Ourinhos. Nós trabalhamos nas duas igrejas metodistas, tanto na de Assis quanto a de Ourinhos. Só que o pessoal de Assis tirava onda com o pessoal de Ourinhos, porque a cidade de Assis tinha prédios, e Ourinhos, que ficava à frente, não tinha prédios, eram casas simples, mas não de andares. Então o pessoal de Assis dizia que o pessoal de Ourinhos sabia que Assis existia, porque a cidade de Assis fazia sombra em Ourinhos, por causa dos prédios que eram altos. Mas veja só que coisa linda. Se as coisas que nós encontramos no Antigo Testamento são sombra das coisas que haviam de vir, então aquilo que de fato está acontecendo no Novo Testamento. Mas aquilo que nós vemos em projeção no Antigo Testamento não deixa de ser verdade. Então não tem essa história de que as coisas antigas, que em termos de escritura, elas perderam a sua contextualização. Elas estão lá e nós precisamos contemporaneizá-las para entender as profecias. Nem todas as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram e muitas das profecias do Novo Testamento já se cumpriram. Então nós precisamos entender a palavra como um todo e contemporaneizá-la para usufruir dela nos nossos dias. Então, quando a gente vai lendo esse contexto, lá no capítulo 22, o capítulo que antecede aí o 24, algo lindo que está acontecendo aí. No capítulo 23, algo de extraordinário está acontecendo, para que a gente entenda o que vai acontecer no capítulo 24, né? E a primeira coisa que nós encontramos aqui é uma dispensação profética. O tempo bíblico, o tempo profético, ele não é medido como nós medimos no Cronos o nosso tempo. O tempo bíblico, o tempo espiritual é um tempo eterno. Então, é um tempo de dispensações, um tempo de ciclos. Então, o capítulo 22, ele revela uma primeira dispensação. É a história do sacrifício de Isaac. Isaac não é um nome. A Bíblia diz que quando Deus visitou Abraão, Abraão riu. Deus gravou aquilo. Quando Deus tornou a visitar a tenda de Abraão, Sara riu. Deus gravou aquilo. E na Bíblia vai dizer que o significado de Isaac é dizer riso. E toda vez que eles pronunciavam o nome do menino, Deus gozava deles. Diga, irmão, que só fala assim: olha, Deus quer dar gargalhadas de algumas coisas que Ele está para te entregar hoje aqui. Quantos podem dizer aleluia? Então, nós temos no capítulo 22 a história do sacrifício de Isaac. Quando nós chegamos no 23, nós temos a morte de Sara. E quando nós chegamos no 24, nós temos o servo de Abraão, Eliezer, sendo enviado para encontrar uma esposa para Isaac, que, se entendermos o capítulo 23, foi ressuscitado da morte, porque Isaac, ele esteve no lugar do sacrifício. E é tão profético que a Bíblia diz que ao terceiro dia, Abraão olhou para aquele lugar e pôde garantir para o seu filho que ele iria com ele adorar a Deus e voltaria. Que lugar que Abraão viu ao terceiro dia? Então nós estamos entrando não no Cronos, nós estamos entrando aqui no profético. Porque esse lugar é um lugar que eu conheço bem lá em Israel. O
o lugar que Abraão viu, o lugar da despedida, o lugar que ele viu, que ele podia garantir o seu filho, que haveria um sacrifício, mas que o filho dele voltaria com ele. Então, já que Isaac esteve ali perto da morte, com cutelo, com madeira, com fogo, com tudo ali, e ainda assim Deus o poupou, então a figura de Isaac é a figura do filho que foi entregue, mas que foi devolvido. Quem pode dizer aleluia? Alguém glorifique a Deus aqui. Então, quando nós chegamos no 24, então, nós vemos a figura do servo que é enviado para encontrar essa esposa, né? Essa esposa que vai ser a esposa de Isaac. O capítulo, então, 22 sugere a movimentação de Deus em meio ao ministério e também à morte de Jesus Cristo. É o que nós percebemos aí no capítulo 22, porque Deus está provando Abraão aqui em muitas coisas. No 23, nós temos a morte de Sara. Não é como eu comentei com os amados, a morte de Sara aponta para o sofrimento e a perseguição de Israel, que vai acontecer exatamente depois do sacrifício de Jesus Cristo, quando eles clamam ali diante do Senhor, que caia sobre nossas cabeças, a cabeça dos nossos filhos, o sangue desse inocente. Então, esse momento profético também está ali retratado. E no 24, nós vamos nos encontrar, porque esse é o nosso tempo, o tempo da dispensação da graça, que é o ministério do Espírito Santo, preparando a noiva para o encontro com o noivo. Quem está comigo, diga aleluia. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom? Então, vamos dar uma lidinha nesse texto até o versículo 6. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá esposa para meu filho. Vamos ficar por aqui por alguns instantes e vamos entender aqui alguma coisa que nós já estamos lendo. Vamos pedindo que o Senhor nos dê essa clareza, esse discernimento. Nós estamos vivendo nessa dispensação onde o reino de Deus ele está sendo estabelecido. Não que ele está vindo à vida, mas o reino de Deus está sendo estabelecido. Quando nós lemos, eu vou pedir para você marcar essa passagem, porque nós vamos voltar aqui, mas quando nós lemos lá em Atos 15, lembre-se que essa semana não é apenas a semana do evangélico, mas é a semana que nós comemoramos, celebramos a Bíblia. Os judeus têm uma festa só para isso. Você sabe qual é a festa que celebra a Bíblia no calendário judaico? Pentecostes. Pentecostes não é a festa de Atos capítulo 2, onde o povo é batizado no Espírito Santo. Pentecostes é a festa celebrada no deserto pelo recebimento da Torá, pelo recebimento da palavra. Então nós também devemos aprender a celebrar a chegada da palavra. Lá em Atos capítulo 15, quem encontrou, diga graças a Deus. Há uma coisa ali linda, aliás, tudo ali é muito lindo, mas quando vem na revelação, no capítulo 15, versículos 14 até o 16. 15, do 14 até o 16. Diz assim: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, versículo 16: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então nós estamos vivendo um tempo de restauração. Eu sei que tem muita gente falando sobre nova reforma, mas eu prefiro falar da restauração,
Porque reforma sempre é algo novo, e restauração sempre busca o que é legítimo, o que é original, o que é verdadeiro. Então eu prefiro ficar. A Bíblia diz que os céus irão reter Jesus até que haja restauração de todas as coisas. Não até que tudo seja reformado, mas até que tudo seja restaurado. Quem está entendendo de verdade, diga: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, o que nós percebemos? Que a conquista dos gentios, que somos nós, essa palavra gentio quer dizer gente, né? Quer dizer povo. Então a conquista dos gentios está intimamente relacionada com o retorno do Messias, com o retorno de Jesus. E a restauração do tabernáculo caído de Davi. Os judeus estão preocupados com a restauração do terceiro templo, um templo físico. Mas o que a igreja contempla, o que a igreja enxerga, é um templo espiritual. A Bíblia declara que desse templo espiritual você é uma pedrinha viva. Pedro diz que nós somos casa espiritual. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Nós somos pedrinhas vivas. Deus vai juntar pedrinhas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os dialetos, de todos os povos. E no momento que essa casa espiritual estiver pronta, então o cabote de Deus, a glória de Deus virá. Você sabe que Shekinah não existe na Bíblia, né? A palavra que nós temos na Bíblia para a glória, ou é cabote no Antigo Testamento, ou então doxa no Novo Testamento. Mas a glória de Deus vem e inaugura. E a glória de Deus não é uma nuvem, a glória de Deus é uma pessoa. A nuvem é a sombra daquilo que havia de vir. A glória é Jesus. Eu posso ouvir um amém? Deus é bom, igreja preciosa. Então, isso não é a previsão no tempo e no espaço do estabelecimento do reino, mas o estabelecimento de um reino no coração do povo. Assim como os judeus conheceram a circuncisão física, nós, igreja, conhecemos a circuncisão que é no coração, a circuncisão da aliança. Então o reino de Deus é mais aquilo que Jesus falou. O reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós. É mais um reino dentro de nós do que propriamente enxergarmos um justo subindo a rampa do Planalto para governar a nação, como se ele fosse um Messias, ou como se ele fosse um escolhido, um profeta, qualquer coisa dessa natureza. É o reino estabelecido dentro de cada um de nós. A Bíblia declara que toda a terra há de se encher do conhecimento da glória de Deus. E como é que isso acontece? Pessoas em todo o mundo recebendo a palavra, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e glorificando o Senhor onde eles estão. Eu posso ouvir um amém? Deus é bom, igreja linda. Lá em Efésios capítulo 1, 3 e 4, o apóstolo Paulo ele nos faz uma lembrança. E é uma lembrança que nós precisamos ter bem ativa, porque geralmente nós cumprimentamos o nosso irmão querido dizendo assim: que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe. Como se a bênção ainda fosse uma coisa futura. Eu costumo escandalizar algumas pessoas, porque meu jeito de crer, não tem ninguém tem a obrigação, nem minha esposa, nem meus filhos têm a obrigação de crer como eu creio, mas eu creio que não exista nenhum milagre mais no céu, porque Deus deu ordem a todos os milagres para que eles viessem para a terra, e eles estão caçando pelos crentes. A minha Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Não existe sem mais milagres esperando por ninguém no céu, porque Deus já deu um comando, já deu uma direção para eles aqui na terra. Também a palavra diz que eu não vou ser abençoado, eu já fui abençoado. Paulo diz lá em Efésios 1:3, bendito seja o nosso Deus e Pai, o qual já nos abençoou com algumas bênçãos, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja linda. Agora veja o versículo 4, o que ele diz lá. Efésios 1, 3 nós já lemos. Como é que diz o versículo 4? Você pode me ajudar, por favor? O que diz o versículo 4? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Para que eu e você entenda que essa decisão foi uma decisão que não está no Cronos. Essa decisão é uma decisão que está na eternidade. É uma decisão que está no rema. Lá atrás, quando nós nem pensávamos ainda em existir, Deus já havia feito uma eleição a nosso respeito, Deus já tinha tomado uma decisão a nosso respeito. E lá atrás também, talvez antes da sua necessidade, nós lemos a Bíblia com muita distração. A Bíblia diz que juntamente com a prova Deus dá o escape, mas nós só enxergamos a prova. Nós não enxergamos isso na Bíblia, que nós não primeiro somos tentados e provados para depois o socorro chegar. O socorro chegou no mesmo momento que a prova.
Mas acontece que nós nos confundimos. Às vezes eu costumo perguntar para pastores: escuta, como é que Elias foi para o céu? E dizem, numa carruagem de fogo. Assim, dá uma lidinha na Bíblia se foi numa carruagem de fogo. A carruagem passou, ele subiu no redemoinho. E alguém pergunta: mas por que tinha uma carruagem de fogo lá, pastor? Para te distrair. Porque ele só receberia a promessa porque se ele cumprisse o que Elias disse: se você me ver na hora que eu for tomado. Se na hora ele olhasse para a carruagem de fogo, ele teria perdido a bênção dele. Então nem sempre as coisas são como parecem ser. Por isso que a Bíblia Sagrada é um livro para ser examinado. Quem pode dizer aleluia? Deus é bom. Deus é bom. Lá em Romanos capítulo 8, nessa questão de tempo, veja comigo por gentileza, qual é a passagem, igreja linda? Romanos 8. Certa feita, Deus me deu um privilégio, que até hoje eu fico pensando como é que aconteceu aquilo. Deus me deu um privilégio de pregar na igreja da rainha da Inglaterra, lá em Londres, na abadia de Westminster. E naquela abadia de Westminster, por mais de 40 anos, um pastor havia pregado lá apenas sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Sermões expositivos sobre o livro de Romanos, sobre a carta de Romanos. Veja o que diz aí, capítulo 8, versículo 28. Quem encontrou, diga glória a Deus. Deus é bom. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O problema da gente compreender predestinação, sem ter aqui cair numa discussão sobre calvinismo, qualquer outra coisa, é que nós pensamos na predestinação do ponto de vista do Cronos. Mas quando nós pensamos na predestinação do ponto de vista da eternidade, na eternidade não tem tempo, na eternidade não tem passado, na eternidade não tem presente, nem tem futuro, é um tempo só. Então, Deus, aquilo que nós estamos esperando tanto para acontecer, isso já aconteceu diante dos olhos dele. Por isso que não há Deus semelhante a ele, que estabelece o fim antes de dar início ao princípio. Alguém pode dizer aleluia? Ou alguém pode glorificar a Deus de verdade aqui nesse lugar? Não é isso? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus não é apenas te levar para o céu. O propósito de Deus é fazer de você um igual ao protótipo. Já que o primeiro protótipo falhou, que foi Adão, então Deus mandou o segundo e último protótipo. Esse protótipo é Jesus. Efésios 4:12 diz que nós estamos sendo aperfeiçoados para alcançarmos o status, a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus. Eu não estou servindo a Deus apenas para entrar na fila do céu. Eu não estou servindo a Deus apenas porque eu tenho medo de inferno. Eu tenho uma meta. Deus tem um projeto para a minha vida, porque Deus é Deus de projetos, Deus é Deus de propósito. E o propósito de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. E se você entender isso, aplauda Jesus aí onde você está. Mas aplauda com vontade, por favor. Ele é digno. Então, nessa mesma linha de analogia, de comparação, analogia profética, o texto que nós lemos sugere ainda algumas figuras aqui. Primeira figura de Abraão, como a figura de Deus Pai. E o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesses textos, no texto de Gênesis 24, a figura que nós temos aqui é a figura do pai Abraão. Nós temos a figura também do servo, Eliezer. E a figura do servo, Eliezer, é a figura da pessoa do Espírito Santo. Alguém que está mediando entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Nós também temos aqui a figura de Isaac. Acho que essa está mais clara para a gente agora, porque a figura de Isaac é a figura do filho amado ressuscitado, porque Abraão o levou à morte e Deus o devolveu. Então, é a figura do filho, que o pai sofreu todas as dores de um luto, mas também sentiu todas as alegrias do seu segundo nascimento, quando Deus o devolve. Temos a figura também de Rebeca. Rebeca aqui é a noiva servidora, é a figura da igreja. Nós poderíamos usar outras figuras. A Bíblia diz aqui que Abraão falou que mandaria um anjo para preparar o caminho do servo. Nós poderíamos ver a figura de João Batista também, mas isso seria alargar demais aqui o nossa pretensão de estudo nessa noite, e nós vamos tentar delimitar aqui esse pensamento.
Então, apesar de cada um dessas figuras análogas serem extremamente profundas para análise, eu quero me deter a uma figura aqui que praticamente seria improvável de nós meditarmos sobre elas. Apesar de todas essas figuras aqui serem extremamente importantes, eu quero falar sobre um personagem que aparece aqui no capítulo 24, que quase nós não damos importância. Eu quero falar sobre os camelos. Mas não vou falar agora não, vou deixar para falar mais um pouquinho para frente, porque nós vamos entender a importância desses camelos aqui, à medida que nós entendemos também um pouquinho daquilo que essas pessoas estão fazendo e estão desempenhando aqui. Digo a Márcia ao seu lado assim, essa figura, você pode falar isso? Pastor, eu não gosto desse negócio de falar com o irmão do lado. Eu entendo, tem gente que vem na igreja e não gosta de falar nem com Deus. Quanto mais falar com o irmão que está do lado. Então, se você não quer falar com o irmão do lado, amém, glória a Deus, a gente entende isso. Mas se você puder me ajudar a replicar essa voz profética, algumas vezes, talvez, eu me esqueça que eu estou visitando vocês. E eu vou pedir que vocês me perdoem se eu pedir isso a vocês. Tá bom? Mas fique tranquilo que eu vou tentar me comportar aqui. Pode ficar tranquilo, eu não quero de forma alguma perder essa oportunidade. Só quero que vocês, depois, generosamente, possam nos servir outras vezes o vosso pastor, porque foi muito edificante tê-lo ontem conosco, entre nós lá. Tanto é que veio mais gente hoje aqui, pastor, do que costuma ir lá na terça-feira. Eu estou achando que eu criei um problema para nós, viu? Mas depois a gente acerta essa situação aí. Mas o fato é que os camelos aqui são a figura do improvável. Eu e você somos a figura do improvável. Não era para nós estarmos aqui, irmãos. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas porque os seus não o receberam, então ele deu ao poder de todos aqueles que se arrependeram e o conheceram, de serem feitos e chamados filhos de Deus. Queridos, nós somos acácia. Eu gosto muito de andar no deserto, quando eu vou lá para o meio, lá para os lados lá do sul de Israel, quando eu vou ali para o meio, para perto do Mar Morto. E a gente percebe, lá no Sinai, também a gente percebe isso, que a única plantinha que nasce lá, muito feinha, toda sequinha, é a acácia. Toda tortinha, toda feia. Nada para se comparar como cedro. Isso aqui foi o parente aqui do pastor Adilson que fez. Nós pedimos para que ele fizesse a chave e a caixa com cedro, vindo lá do Líbano. Um negócio muito bonito. Mas a acácia não tem beleza. Mas se você observar, lá no tempo de Salomão, tudo que foi construído no tabernáculo foi feito com madeira de acácia. A arca do concerto, os altares de incenso, todos os móveis que haviam, a mesa da propiciação, tudo que havia dentro do santuário foi feito com madeira de acácia. E alguém pode pensar, como é que Deus pode aproveitar uma coisa tão feia, cheia de nós, uma madeira tão irregular? Então, a Bíblia diz que quando Deus deu ordem para que Moisés levantasse o tabernáculo, ele demandou que os carpinteiros fossem homens cheios do Espírito Santo, porque muitas pessoas vão chegar no nosso meio, vão chegar pessoas muito tortas, vão pensar pessoas cheias de nó cego na sua vida, terceiro casamento, segundo casamento, sei lá o que, um nó cego que a sociedade e a religião dos homens não consegue soltar, irmãos. E vamos precisar ser carpinteiros de Deus, cheios do Espírito Santo, para trabalhar com essas vidas. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Então ele vai lá e trabalha, e depois ele lixa, e depois toda essa madeira foi coberta de ouro. Assim aconteceu conosco, irmãos. Nós não éramos povo, e agora somos povo de Deus. Somos transportados do império da morte para o reino do Filho, do seu maravilhoso amor. Fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Nós somos acácia, mas cobertos pela graça, cobertos pela misericórdia, cobertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Então a figura dos camelos aqui é uma figura do improvável, né? É a figura do improvável. Veja comigo lá no capítulo 24, onde nós estávamos, por favor. Gênesis capítulo 24. Veja comigo o versículo 10. Não perca esse texto de mente, por gentileza. Qual é a passagem, filho? Queridos, Gênesis 24, você pode, por gentileza, ler comigo o versículo 10? Leia do jeito que está na sua Bíblia, por favor, ou então como está ali na transparência. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo,
Eu acho que a minha Bíblia tem um equívoco aqui. Como é que está na Bíblia de vocês? Consigo? Todos os bens dele. Amados, Abraão era o homem mais rico de todo o Oriente. Por que razão esse homem colocou em risco tudo que ele possuía, toda a riqueza dele, deixou de estar com ele e ele colocou sobre camelos? Vocês se lembram que no início eu comecei dizendo que não tem mais um milagre sequer no céu? Vocês se lembram que eu comecei no início dessa mensagem dizendo que não tem mais uma bênção que você precise mais parada no céu? Deus já colocou isso tudo sobre os camelos e já despediu com o seu servo, o Espírito Santo. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Diga, irmão, só assim, irmão, se você começar a entender essa palavra, se você começar a entender isso, veja comigo, por favor, 24, versículo 10, quem está comigo, diga aleluia. Tomou o servo 10 dos camelos do Senhor e levantou consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Então algo tremendo está acontecendo aqui. 10 camelos com toda a riqueza do pai. 10 na Bíblia tem uma simbologia. Eu gosto muito da analogia. 10 na Bíblia é justiça. 10 mandamentos, 10 pragas, 10 leprosos, teu dízimo. Respeitosamente, eu quero divergir, porque dízimo é imposto, não é escolha. Imposto, quando nós estudamos direito tributário, ele não está vinculado a nenhum serviço. O que é vinculado a serviço é taxa. Você só paga imposto porque você tem. Não quer pagar IPTU? Simples, irmão, não tenha casa. Não quer pagar IPVA, irmão? Simples, não tenha carro. Não quer pagar dízimo, irmão? Simples, não tenha renda. Vamos aplaudir Jesus? Você só paga tributo porque você tem. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas é respeitoso, viu? Porque é assim que, como a gente aprende quando a gente ouve um ou outro, e como eu já aprendi aqui, e como eu tenho aprendido, por isso que eu quero muito que os irmãos liberem o vosso pastor para estar lá conosco. Nós mudamos o dia de culto lá para recebê-lo ontem, e foi uma alegria muito grande tê-lo lá. Veja comigo o que diz João 6,44, por favor, irmãos. Qual é a passagem, lindos? João 6,44. João 6,44. Olha só como é que a Bíblia ela é tão linda, ela se completa. Mateus, Lucas, João 6. Quem encontrou, diga graças a Deus. João 6,44 diz assim, olha: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É tremendo porque nós somos evangelistas. Eu tenho como primazia no meu chamado de evangelista. Eu sei que Deus me mandou para ir, mas quando eu vou, eu preciso entender que eu não vou alcançar ninguém que o Pai não tenha Ele mesmo trazido até a mim, ou enviado essa pessoa até a mim. Veja de novo o versículo 44, por favor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que quando a gente vai fazer uma obra de evangelismo num outro país, ou sair nas ruas, ou vamos com uma palavra de conhecimento, a caça do tesouro, nós precisamos entender isso, que Deus vai nos colocar diante de pessoas certas, porque é uma promessa da Bíblia, que o Espírito Santo da promessa já foi adiante de nós, para trazer aquela pessoa até nós, porque é o Pai quem tomou a iniciativa de trazê-lo para si. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom, igreja preciosa. Sim, Ele é. Jesus disse que ninguém poderá vir a Ele, a não ser aqueles que o Pai mesmo trouxer a Ele. E o servo é quem toma a iniciativa. Foi Eliezer que tomou essa iniciativa. A iniciativa de ir até lá e tentar trazer consigo a Rebeca. É o servo quem toma a iniciativa de preparar a Rebeca e lhe oportunizar o encontro com os 10 camelos. A resposta a esse encontro determinará o destino da noiva, do noivo e a riqueza compartilhada. Nós sabemos o que vai acontecer aqui. Nesse texto, Eliezer
Então, esse servo, ele vai para buscar essa noiva para o filho de Abraão, e ele está imaginando, mas como é que eu vou saber quem é essa moça? E os irmãos sabem que é colocado lá uma prova. E a prova foi a seguinte: olha, eu estou chegando de um lugar, uma terra longínqua, Mesopotâmia fica lá onde está o Iraque, ele está indo lá para onde está Israel, e eu vou chegar lá e vou chegar muito sedento. E quando eu chegar nesse lugar muito sedento, eu vou pedir uma prova a Deus. A moça a quem eu vou me dirigir, será aquela que terá uma disponibilidade, uma determinação de servir água para os meus 10 camelos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de ver um camelo, mas um camelo, ele pode passar até 20 dias sem beber água. Ele tem 2 estômagos, mas quando ele bebe água, ele bebe quase 40 litros d'água, são cerca de 38 litros d'água. Para que essa moça desse água para esses camelos, ela teve que tirar do fundo daquele poço, aproximadamente, sozinha, 380 litros d'água. Cada balde aí de poço, ele cheio, ele tem aí uns 6 litros. Mas vamos imaginar que subindo, puxando, alguma parte dessa água tenha se perdido, tenha caído. Então que ela chegasse lá em cima com 5 litros dentro desse balde. Para cada camelo, ela teve que fazer isso 60 vezes. Uma disposição extraordinária para descedentar aqueles camelos. Veja o que diz o versículo 18, por favor. Vamos lá, vocês vão me ajudar, por gentileza. Como é que está aí, versículo 18, do capítulo 24? Quem encontrou, diga graças a Deus, por favor. O que está aí, versículo 18, o que está escrito? Hã? Aham. Isso. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Aquela moça, ela teve uma disposição extraordinária de descedentar primeiro aqueles camelos, e depois não apenas os camelos, mas ela descedentou todos os companheiros, todos os amigos que haviam ido com Eliezer até aquele lugar, e ela começou a servi-los. E é bom nós nos lembrarmos aqui que Rebeca é a figura da igreja, mas não uma igreja, irmãos, que se acomoda, mas uma igreja que é serva. Um dos cânticos que mais me entristece no meu espírito é quando eu leio Cantares, capítulo 5, que fala de uma noiva que se enriqueceu de uma tal maneira, uma esposa que se enriqueceu de uma tal maneira, a luxúria entrou nela de uma tal sorte, que quando o noivo chega, o pastor chega, e ele tem a cabeça coberta pelo sereno, ele chama a sua noiva à porta, mas ela pensa assim: eu já me despi, eu já me banhei, eu já me cobri de mirra, como é que eu tão limpinha, tão arrumada, tão cheirosa, vou me encontrar com o meu Senhor, que está lá fora, cheirando a ovelha, todo suado. Há uma igreja, irmãos, que ela se envaideceu tanto, ela tem tanta mirra sobre ela tem tanta seda sobre ela, que ela não consegue mais andar com o noivo, porque o noivo ainda cheira a ovelha, o noivo ainda cheira o campo, o noivo ainda cheira o perdido. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Deus é bom, igreja linda, Deus é precioso. Então esse versículo aqui demonstra a resposta espontânea do coração de Rebeca. Esse ato foi a chave para a sua eleição, para ser amada desde o primeiro instante que o filho de Abraão vai conhecê-la. A Bíblia diz que ali houve um primeiro amor, que quando Isaac olhou para aquela mulher, ele amou aquela mulher no primeiro instante. Tem uma passagem paralela que eu gostaria que você estivesse lendo em algum momento, que está em Hebreus 3:2, que diz que nós não podemos negligenciar a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram a anjos, sem saber que eles eram anjos. E essa mulher, então, ela estava revestida de uma unção de hospitalidade. Muitas vezes o que impacta uma pessoa entrar numa igreja não é a palavra do pregador, não é a capacidade do ministério de adoração, não é o ar-condicionado, as poltronas confortáveis, mas a recepção. A maneira como você é recebido no lugar. A maneira como quando você sai e você também é notado. E a Bíblia diz que essa característica a Rebeca tem. A igreja não pode ser um corredor. Eu já tive 200 células nessa cidade. No meu encontro de célula nós reuníamos 1.200 pessoas, sem cantor famoso, sem pregador famoso.
Não é estratégia de ganhar, é como conservar, como preservar, como manter a conquista, que eu acho que é o nosso grande desafio, para que a igreja não seja um grande corredor, onde as pessoas entrem, as pessoas saem, as pessoas entrem, as pessoas saem. Ontem o pastor Evander disse uma coisa muito forte na nossa igreja, e eu traduzi mais ou menos assim: as nossas igrejas hoje estão tão niveladas, que hoje as pessoas não trocam mais de igreja, as pessoas não trocam mais de denominação, as pessoas trocam de pastor, mas não de igreja. Os que os irmãos cantam aqui, nós cantamos lá. A batida dos irmãos aqui é parecida com a batida que nós temos lá. A pegada do Evander aqui na hora que orou com vocês é a pegada que nós temos lá. Então as pessoas hoje, elas não estão trocando endereço, elas estão trocando muitas vezes de pastor. E nós precisamos colocar o nosso coração onde está o nosso rebanho e cuidar bem dessa herança que Deus nos deu. Rebeca, ela tem aqui uma peculiaridade tremenda, que é aquilo que a igreja muitas vezes tem perdido ao longo do tempo: o desinteresse em servir. Ela não sabia, mas à medida que ela estava servindo aqueles camelos, ela estava também determinando qual seria a sua recompensa e também a medida da sua recompensa. Eu disse para vocês que eram 10 camelos. Quando nós chegamos lá na altura do versículo 63, vai descrever ali os presentes que Rebeca recebeu. A pulseira que ela recebeu pesava 10 shekel. Você sabe o que é shekel? Shekel é o nome da moeda em Israel. É a palavra que na tua Bíblia é ciclo. Então, só a pulseira dela pesava 10 ciclos de ouro. Os ouvidos receberam brincos de ouro, que também pesava a mesma coisa. Eu fico imaginando por que razão os presentes dados a Rebeca, como recompensa do que ela fez com aqueles camelos, foram em brincos e foram em pulseira. Lá na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, fala de um tipo de servo que era diferente de todo outro servo. O servo poderia ser servo por causa de uma dívida. Então ele trabalhava 6 anos para alguém para pagar uma dívida. Vocês lembram lá da viúva do profeta, que estava temendo perder o filho, porque ela tinha a dívida para pagar? Então a pessoa trabalhava 6 anos. Quando chegava o 7º ano, vinha o ano do perdão. E no momento do perdão, no 7º ano, a pessoa era liberada. Mas a Bíblia fala de um tipo de servo. A Bíblia diz de um tipo de servo que voltava desinteressadamente para servir. Ele voltava por amor. Ele não voltava pelo título, ele não voltava pela obrigação, ele voltava pelo amor. É o servo da orelha furada. A Bíblia diz que aquele servo voltava e dizia assim: olha, eu trabalhei 6 anos para o Senhor, 7 anos para o Senhor por causa de uma dívida, mas eu quero te servir por causa do amor. Eu não quero te servir mais por causa de uma recompensa. Eu quero te servir porque eu te amo. Eu te amo de verdade. Então o senhor daquele servo levava até a porta da sua casa, e lá na ombreira da casa, furava a orelha dele e colocava um brinco na orelha dele. Eu sei que hoje na igreja tem um bocado de gente com a orelha furada, mas eu gostaria que vocês todos fossem também servos da orelha furada. Então Rebeca, ela se tornou a serva da orelha furada, porque ela ganhou um pendente de ouro. Queridos, como eu disse no início, essa igreja chamada Rebeca, ela vai ter tanta unção sobre si, que ela vai ter um desejo extraordinário para ouvir, porque a igreja que vai se desviar também vai ser tentada nos seus ouvidos. Paulo diz que será uma igreja que sentirá comichão nos seus ouvidos e se entregará às fábulas. Mas haverá uma igreja que será denunciada no livro de Apocalipse 7 vezes. No livro de Apocalipse será dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será uma igreja com os ouvidos com uma aliança com a verdade, ouvidos selados com a profecia, ouvidos alinhados com a revelação de Deus. Quando estão entendendo de verdade, diga aleluia. Diga assim: essa é a igreja Rebeca. Mas ela também ganhou pulseiras de ouro nas suas mãos. Nós não seremos apenas uma igreja como a igreja de Éfeso, que era poderosa em obras, mas ela havia perdido seu primeiro amor. Nós teremos tanto a paixão pela palavra, como também seremos muito eficientes nas nossas obras. Quem está entendendo de verdade, diga: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, correndo o nosso tempo, nós temos aí ainda que Rebeca, lá no versículo 22... no momento que ela socorre aqueles camelos, o servo começa a compartilhar a riqueza do pai com ela. Lembre-se que apesar dele ser servo, ele tem toda a riqueza que o pai possui. Olha para o irmão que está ao seu lado, por gentileza.
perdoe se você não tem esse costume, mas diga para ele aqui, lembre-se que a figura do servo é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um deusinho menor. O Espírito Santo é Deus. Você está entendendo isso? Ele é Deus, ele está entre nós. Tudo que pertence ao Pai foi confiado a Ele. E sabe o que ele fez? Ele trouxe para o nosso meio e disponibilizou a Rebeca. Mas sabe quando é que Rebeca recebe? Rebeca não recebe isso quando ela chora no altar, fazendo campanha de 7 terças-feiras, porque ela está endividada. Rebeca recebe isso quando ela serve. Rebeca recebe isso quando ela tem misericórdia do improvável. Porque o improvável aqui é o camelo, meu irmão. Eu vou logo soltar para você quem é o camelo. Toda vez que a Bíblia Sagrada vai fazer uma menção a alguém trazendo provisão, vai usar o camelo. Gênesis 37, 24 a 25, vai dizer de camelos trazendo provisão e riqueza. Eu vou pedir para o irmão botar lá, ele vai colocando rapidinho, ele vai anotar lá com a caneta dele. 1 Reis, capítulo 10, versículo 2, vai dizer que os camelos estão trazendo riqueza. Quando você chegar de novo, mais uma vez, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 9, vai dizer que os camelos estão transportando riquezas. E finalmente, a própria passagem que nós estamos lendo, Gênesis 24, versículo 10. Eu não sei quantos de vocês já viram um camelo, mas camelo é um bicho, não é fácil de andar perto de camelo não. Você imagina que com um estômago só, de vez em quando a gente dá uma chegada perto do irmão, a gente dá uma separadinha assim, porque o irmão tem um estômago só, mas de vez em quando aquele estômago dele apronta com a gente. Você imagina um bicho daquele tamanho com 2 estômagos. Uma vez eu subi o Sinai e coloquei minha esposa em cima de um camelo. E eu disse, pode ir minha filha, que eu vou te acompanhando. E eu fui atrás do camelo. Eu fiquei amarelo nos primeiros 20 metros, irmãos. Porque aquele camelo, eu não sei o que ele trazia, mas era o gás mostarda. Aquilo não é de Deus não, irmão. Aquele negócio que saía dele não é de Deus. Não é fácil você andar com camelo. Eu não sei se você já teve experiência de estar perto de um animal suado. Um cavalo suado. Você imagina o que é estar perto de camelo. Camelo ele fede, ele cheira mal. Aquele couro dele, aquilo ali vai juntando tudo quanto é sujeira por onde ele passa, o suor dele. Lá não tem água para ficar dando banho nele. Ele cheira mal. Você olha para os dentes do camelo, aquele negócio tudo amarelo. Um hálito horrível. Então não é qualquer pessoa que quer se juntar, ou estar perto de um camelo, ou estar servindo um camelo. Mas o que Rebeca não sabia, e não foi essa a motivação, é que toda a riqueza que ela recebeu pessoalmente, e toda a riqueza que ela vai receber, e todo o seu destino divino, estava em servir aqueles camelos. Queridos, os camelos somos nós. Nós somos os camelos. Eu comecei essa palavra dizendo que nós somos acácia, mas nós também somos camelos. Nós viemos do deserto, irmãos. Nós não tínhamos o bom perfume de Jesus Cristo. Nós cheirávamos pecado. Nós cheirávamos má notícia. Nós cheirávamos maldição, enfermidade. Nós éramos improváveis, irmãos. Se cada um de nós estamos aqui nessa noite, é porque alguém da igreja teve misericórdia de nós. Alguém não olhou para os nossos defeitos, alguém não olhou para o nosso cheiro, alguém não olhou para a nossa reputação, alguém não olhou para a nossa grande lista de pecados. Alguém se aproximou de nós, e com certeza, essa pessoa que se aproximou de nós, ela nos deu muito mais do que ela imagina. E sabe de uma coisa? Assim como os camelos traziam provisão, em todos esses textos que eu disse para vocês, nós vamos viver um tempo decisivo, onde a igreja, para esse tempo do fim, ou ela vai receber um grande investimento, e a igreja vai viver uma grande onda de sucesso e prosperidade, ou ela vai ser uma igreja miserável. Isso tudo vai ser determinado pela nossa determinação de ministrar os camelos. Porque sobre esses camelos problemáticos, mal cheirosos, e que ninguém quer se aproximar deles, Deus colocou sobre eles toda a sua riqueza. Quando nós continuamos esse texto, Rebeca montou num camelo para se encontrar com Isaac. E a Bíblia diz que quando Isaac a viu, ele a amou por completo. Eu quero te pedir, por favor, para você ficar de pé. Camelos têm poder não apenas de trazer
mas levá-lo ao encontro do seu destino divino. Eu não sei quantos de vocês aqui, em algum momento, foram designados para cuidar de alguém. Eu não sei quantos de vocês são discipuladores. Eu não sei quantos de vocês são líderes de célula. Eu não sei quantos de vocês são mentores. Eu não sei de quantos de vocês resolveram abdicar parte da sua vida, parte do seu tempo para cuidar de alguém. Mas eu sei que as pessoas que fizeram isso, algumas vezes você se dá conta dizendo, é muito trabalho. Porque cada balde que você lança, não é só água. Cada balde que você traz é um balde de paciência, é um balde de misericórdia, é um balde de compaixão, é um balde de tolerância, é um balde de abnegação. Mas sem isso, aqueles camelos não vão ser dessedentados. E não, é como, às vezes, a gente tentar alimentar adolescente, parece que adolescente não tem fundo, parece que eles nunca estão satisfeitos. Tentar dar água para um camelo é uma coisa de doido, irmão. Parece que vai haver momento que quando você for trabalhar com um novo convertido, vai parecer que aquele trabalho nunca vai chegar ao fim. Vai parecer que aquela pessoa nunca vai estar pronta. Vai parecer que aquela pessoa nunca vai estar apta. Mas você é Rebeca. Você não está trabalhando porque alguém te prometeu alguma coisa. Você não está trabalhando por causa de um salário. É a tua natureza servir. E sabe, à medida que você serve os camelos, quanto mais água você dá a ele, mais perto você fica de se encontrar com o teu noivo. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Digo para o irmão só assim, há um jeito da gente trazer o noivo logo, logo. Vamos dar água aos camelos. Vamos dessedentar todos eles. Porque eles vão nos levar ao encontro com o noivo. Eu quero te pedir que você dê a mão a esse príncipe, essa princesa está do seu lado, por gentileza. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou improvável. Eu não era para estar aqui. Meu avô morreu antes dos 50 anos, alcoólatra. Eu com 10 anos de idade estava internado no hospital 3 dias com coma alcoólica. Não era para eu estar aqui. Eu sou a Cássia. Eu sou o camelo mais fedorento que já existiu sobre a face dessa terra. Mas a Rebeca me acolheu. Rebeca cuidou de mim. No dia do meu batismo, ninguém da minha família foi lá. No dia do meu batismo. Alguns de vocês aqui, vai acontecer isso com vocês. Ninguém vai estar lá no dia do teu batismo. Vai ter batismo acontecendo daqui uns dias aqui. Venha, igreja, venha. Porque muitas das famílias vão faltar, mas eles vão ver você aqui. Você está entendendo isso? Você é Rebeca. Não importa o cheiro, não importa a aparência, não importa o status, você é Rebeca. E sabe o que Deus está fazendo com você, igreja preciosa? Igreja que tem dessedentado os camelos. Deus está te colocando brincos de ouro nos seus ouvidos. Vai chegar um momento que o pastor não vai precisar, a gente não vai precisar brigar para quem vai para cá, para encolar. Porque o que vocês recebem aqui será e é de tão boa qualidade, está tão alinhado com aquilo que o teu ouvido precisa e quer receber, que você também vai responder: para onde iremos nós, se aqui tem as palavras de vida eterna? Você está entendendo isso? Você é Rebeca, você é aliançada, você fez uma aliança na porta dessa igreja. Você não é um visitante que entra e sai desse lugar, você tem uma aliança aqui. Eu não tenho receio nenhum de trazer, eu tenho muitas ovelhas hoje aqui. Lá em Israel a gente vê isso toda hora, os rebanhos se juntam, os pastores se confraternizam. Aí sai o pastor assim, ele dá um assoviozinho, o rebanho dele sai todinho atrás dele, porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. É uma aliança com os teus ouvidos. Você está entendendo isso? Mas essa aliança vai chegar nas tuas mãos também, porque Deus vai colocar pendentes de ouro. Essa igreja será conhecida pelas suas obras, pelos seus feitos. Se preparem não apenas para entregar folhetos de evangelismo, se preparem para socorrer a viúva e o órfão, se preparem para acolher a causa do necessitado, a causa do pobre, a causa do improvável, porque Deus vai te levar, Rebeca, a lugares mal cheirosos, e Deus vai te fazer servi-los. E enquanto você os serve, Ele te enriquece. Ele adorna a tua vida. Sabe o que a gente vê lá em Israel? Que a noiva, ela vai sendo adornada no seu tálamo.
E o noivo fica lá na sua recâmara, aguardando a sua noiva sendo ataviada. Essa igreja que aguarda a vinda do Messias está sendo adornada. Ela não é apenas uma igreja que não tem mácula nem ruga, igreja repreensível, mas é uma igreja adornada. Diga, amado, você fala assim: Deus vai colocar pulseiras de ouro nas suas mãos, Deus vai colocar coisas preciosas. Sabe por quê? Por causa da tua determinação. Eu sei que talvez você tenha tido muita dificuldade de falar de Jesus para alguém um dia, ou talvez muita dificuldade de consolidar alguém um dia. Mas só traga à memória o porquê de você estar hoje aqui. Você consegue lembrar o nome da pessoa que te evangelizou? Você consegue se lembrar da pessoa que orou por você? A pessoa que orava por você antes de você se converter? Você consegue se lembrar quem foi que te treinou nos rudimentos de Cristo, na base da sua fé? Você se lembra dessa pessoa? Ela estava sendo Rebeca para você. Os camelos estão chegando, igreja linda. Muitos deles estão lá fora agora. Eles não têm nenhuma ideia do que eles trazem sobre eles. Mas o Pai, para nos surpreender, colocou toda a sua riqueza sobre esses camelos. A igreja pobre será aquela igreja que, em primeiro lugar, foi pobre de visão. Você não vai ser medido, teu ministério não é um ministério bem sucedido pelo tamanho da tua igreja. Teu ministério será conhecido como ministério bem sucedido pelo tamanho da tua obediência. Você está entendendo isso? Eu vou repetir para você entender. Teu ministério não será medido pelo tamanho de membros ou de número de membros que você tem na sua igreja, mas vai ser decidido pelo tamanho da tua obediência. Minha Bíblia fala de um pastor super bem sucedido chamado Noé. A igreja dele tinha 8 pessoas e ele salvou todos do dilúvio. Todos. Homem muito bem sucedido. Há pessoas aqui que o Senhor está desatando hoje uma unção, e não entenda que nós não estamos dando títulos eclesiásticos a você. É a unção do cuidado, porque pastor é aquele que leva a pessoa para comer, para alimentar, para proteger, socorrer. Você vai defender a sua célula e os seus discípulos como o teu campo de lentilha. Você sabe como é que é o aprisco? O aprisco é um lugar lá que a gente fecha com rochas e põe espinho em cima, na boca de uma caverna. O espinho não é para ferir a ovelha. O espinho é para proteger a ovelha. Muita gente que está aí fora perdido está ferido. E diz que foi ferido na igreja. Não, ele foi ferido quando ele resistiu o que Deus tinha para ela na igreja. Porque o espinho não era para ela, o espinho era para o lobo. Mas mesmo assim, um pastor que ama vai sair no deserto e vai procurar essa ovelha perdida, mal cheirosa, e vai trazer sobre seus ombros. Nós estamos para viver um tempo na cidade de Petrópolis chamado avivamento. Movimento é uma coisa passageira. O avivamento deixa marcas mais profundas. Vai haver um avivamento tão grande nesse lugar que não vai ter templo nessa cidade que vai caber a nossa colheita. Malaquias 3 diz que quando nós obedecemos a Deus, Deus mandará uma bênção do céu, Ele vai abrir as comportas do céu. Só em 2 momentos Deus diz na Bíblia que vai abrir as comportas do céu. Quando Ele diz que vai nos recompensar por termos obedecido a Ele, e quando Ele resolve mandar um dilúvio sobre a terra. Não houve lugar para comportar tanta água. Vai haver, meu amado, uma invasão do poder de Deus sobre a face da terra. Os camelos estão chegando. Vamos precisar de todos para baixarmos os nossos baldes e descendentar os camelos. Deus é bom? E em todo tempo? E o diabo? Eu gostaria que você orasse pelo irmão que está à tua direita. Você pode fazer essa gentileza? Pastor, por que eu estou orando pelo meu irmão que está à minha direita? Porque nós vamos começar a treinar a orar por pessoas. É mais fácil eu começar a orar pelo meu irmão que está à minha direita e dentro da igreja, porque alguns de vocês Deus vai levantar para orar no shopping, dentro do ônibus, no meio da rua, no meio do mercado, no meio da feira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque Deus vai colocar no teu coração a compaixão de Rebeca. Você pode fazer essa gentileza? Por favor, comece a orar pelo irmão que está à tua direita. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico. Eu exalto o teu santo nome pela vida do meu irmão tão querido que está ao meu lado. Eu glorifico o teu nome porque o Senhor é grande. Nós não estamos aqui por causa da nossa justiça. Nós não estamos aqui por causa das nossas obras. Nós não estamos aqui por causa do nosso conhecimento pessoal. Nós não estamos aqui, Senhor, por causa de alguma coisa boa que tenhamos feito para o Senhor. Não há nada bom em nós que o Senhor deseje. O Senhor não se surpreende com coisas boas que eu faço para o Senhor, mas eu também não sou capaz de te frustrar, de te decepcionar com os erros e com os pecados que eu cometo,
porque teu amor, o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. O salmista perguntou: quem é o homem para que dele tu te lembres? E veja onde o Senhor tem nos colocado. Senhor, assim como Paulo que disse: eu sou o principal dos pecadores. Senhor, é desse jeito que eu me vejo na tua casa, como o camelo mais fedido, o camelo mais mal cheiroso, o improvável, Senhor. E no entanto o Senhor teve misericórdia da minha vida. Há tantos improváveis nas ruas dessa cidade, há tantos improváveis nas coberturas desses prédios, pensando em pôr fim à vida deles nesse exato momento. E Senhor, e nós estamos como a noiva atrás da porta, com a mão no ferrolho, destilando a nossa mirra. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja tenha o cheiro do campo, que a tua igreja tenha o cheiro do pecador, que a tua igreja tenha uma vontade, Senhor, que não pode ser medida para alcançar o perdido, e que nós te ofereçamos na tua vinda, como essa igreja vai celebrar profeticamente, a maior festa de colheita de todos os tempos. E aí, Senhor, a noiva e o servo, o Espírito e a noiva, de longe sobre os camelos dizem: vem, vem. Vem, amado da nossa alma, porque nós te amamos e nós te adoramos. Tua Rebeca te aplaude nessa noite. Você pode ofertar ao Senhor uma salva de palmas de todo o seu coração.